Fala galera, aqui é o Marcos Fábio e essa semana eu fui convidado a dar uma entrevista na TV Integração afiliada à Globo aqui, onde ela fez uma reportagem muito legal falando sobre empresas familiares. Vamos assistir a reportagem? Olha, montar um negócio em família é muitas vezes a saída de quem procura conciliar renda com aquela vontade de fazer o que se gosta. Mas o que muita gente nem imagina é que por trás disso, as empresas familiares têm conquistado espaço no mercado e contribuído muito para a geração de renda e emprego no Brasil. 3 gerações e a loja de eletrônicos é negócio de família há 53 anos. Tudo começou em 1968 com o pai do Petrônio. No final desta década de 60, 68, 69, quando foi fundada a empresa, a eletrônica ela estava tomando um corpo muito grande. E, logicamente, havia um entusiasmo, principalmente daqueles jovens empresários, porque nessa ocasião, o fundador, que é meu pai, Geraldo de Aquino, ele, passando por outras empresas, ele chegou a esse segmento. E nesse segmento ele viu muito mercado para ele. Algumas peças, como a máquina de datilografar, ainda remetem ao tempo em que tudo começou. A gente revê essas peças, a gente vê o início da empresa e a gente remete dentro do tempo, na linha do tempo aí, daquilo que a gente viu, que apesar de que as coisas estão hoje muito evoluídas tecnologicamente falando, mas o princípio de administrar, o princípio de empresariar, ele não se muda tanto, não se altera, ele se aprimora, ele se inova e tudo mais. Em 1990, os irmãos Petrônio e Rogério assumiram a sociedade, que deu foco aos instrumentos musicais. Foram mais de 30 anos de parceria. Com a saída do Rogério veio a filha do Petrônio, a 3ª geração. Hoje, com 29 anos, ela é a gerente da loja. É muita responsabilidade. A gente tem sempre que respeitar o legado, tentando sempre aprimorar, mas sempre respeitando a opinião. No caso, eu divido com meu pai, eu fico na parte gerencial e ele fica na parte fiscal, contábil. Um levantamento feito pelo IBGE e pelo Sebrae revelou que 90% das empresas brasileiras são familiares. Juntas, elas são responsáveis por 65% do PIB nacional e geram 75% dos empregos no país. A loja de artigos para casa tem 54 anos de mercado e é administrada pela 3ª geração dos Duartes. Começou com o seu Zizico, meu avô. Dele veio para o meu pai, que é o Toninho Duarte, mais conhecido aí. E do Toninho passou para o Marcelo, o Rodrigo e o Ricardo. E hoje lá vamos aí seguindo firme e forte. Quando veio a pandemia do coronavírus, foi ao pai que Ricardo recorreu. Na hora nós apavoramos, reunimos os 3 irmãos. O que vamos fazer? Cara, foi ligar para o meu pai, ele chegou, calma, deixa eu tomar conta, deixa eu ver o que está acontecendo, deu o suporte, deu a luz no caminho. E assim, hoje você está vendo o resultado aí, nós estamos firme e forte, mas graças à experiência. Hoje a rede conta com 11 lojas em 7 cidades e 86 funcionários. Para que o negócio prosperasse, foi preciso separar a relação profissional da familiar. É muito difícil. Para dar certo, tem que ter a hierarquia. Respeito ao mais velho, comunicação, o diálogo e, assim, força de vontade. Isso aí a gente tem muito. Que se pudesse dar um conselho se o ramo é bom, se é promissor, passe a gostar daquilo que faz, estude o seu segmento o quanto puder, tanto com a questão de clientes, como também, fornecedores e, acima de tudo, produtos, porque entender dos produtos é fundamental. E é fundamental também, nessa relação empresa-família, empresa-familiar, também separar a administração do negócio e da família. Então nós convidamos aqui o consultor de negócios, o Marcos Fábio, que é também conselheiro de empresas familiares, portanto a pessoa apta a falar sobre isso
como fazer esse gerenciamento para garantir, como nós acabamos de mostrar na reportagem, que essas empresas durem aí mais de 30, 40 anos. Bom, Aline, a primeira coisa que nós precisamos entender é que são duas entidades diferentes, família e empresa. Família discute projetos familiares, empresa precisa discutir desejos e anseios da empresa em relação ao mercado. Misturar essas duas coisas é como misturar água e óleo. Família tem desejos diferentes de desejos empresariais. Então, saber separar é o primeiro passo, separar essas duas entidades. E você me deu uma dica muito importante que talvez a pontapé inicial faça a diferença na história dessa empresa. É preciso saber o motivo para que essa empresa está sendo criada. Sim, toda empresa procura atender a uma necessidade, a resolver uma dor do mercado. Muitas vezes, empresas são criadas para atender os desejos da família, tipo, vou montar um negócio com a minha família porque eu quero ganhar mais, porque eu preciso construir uma casa e trabalhando de empregado eu não consigo. Esse motivo não deve ser o motivo para você empreender. Você empreende olhando oportunidades de mercado, porque aí a empresa já começa certa, pensando quais são as minhas metas, o que eu preciso trabalhar, minha margem de lucro, qual é a necessidade de capital, porque senão todo o dinheiro que essa empresa der, você vai retirar dela para aplicar no desejo da família. Deu dinheiro, aplica para comprar o terreno. Deu dinheiro, aplica para comprar o sítio. E a empresa deixa de sobreviver porque ela precisa de lucro. Então é importante respeitar desejos empresariais, metas, com desejos familiares. Nem sempre uma empresa familiar vai dar conta de suprir todos os desejos e anseios da família. É importante que isso fique claro. Marcos, situações comuns, vamos falar de relação, né? A diferença entre relação familiar, relação de empresa. Você trabalha na empresa, às vezes você, como gestor, tem que chamar a atenção, né, de um funcionário, ou então trocá-lo de cargo, pedir que ele saia da empresa, fazer a demissão, mas quando é uma empresa familiar, como que eu vou fazer isso com meu pai, com meu tio, com minha irmã, né? Como separar isso aí sem causar um problema para toda a família? A primeira coisa que a gente precisa entender é que empresa familiar não é aquela empresa que tem necessariamente pessoas da família trabalhando. Uma empresa familiar é aquela empresa em que as decisões estão na mão de uma família ou mais. Agora, quando além de ser uma empresa de natureza familiar, eu tenho meus irmãos, primos ou tios trabalhando, essa dificuldade é uma dificuldade que precisa ser morta no início, precisa ser tratada no início. Uma coisa é você, meu primo, meu irmão ou meu pai. Outra coisa é você não estar batendo as metas, você não estar entregando. Eu preciso te tratar no seio da empresa familiar como um profissional e não como um irmão. Então, eu não estou aqui chamando a atenção do meu irmão, e sim daquele funcionário que não está batendo as metas ou entregando o resultado. É importante ter essa clareza. É importante que isso seja alinhado já no início da empresa, porque senão vai ficar parecendo perseguição, né? Ah, não gosta de mim porque lá no dia do almoço de domingo eu falei uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a organização começa exatamente eu entender quais são os papéis de uma empresa familiar e o que é uma família empresária. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação ao vivo aqui mais uma vez durante o MG1. Portanto, empresa familiar não pode se misturar, né, com a empresa, ou melhor, as relações familiares não podem se misturar com a empresa familiar. São coisas diferentes e, bem administrada, esse negócio tende sempre a crescer, viu, Correia? Até daqui a pouco. Fala galera, espero que tenham gostado da reportagem. E o que eu queria comentar é o seguinte: todas as vezes que a gente vai pensar numa empresa familiar, é importante a gente reconhecer que são duas entidades diferentes, a família e a empresa. Uma empresa, quando ela vai ser pensada, quando uma empresa vai nascer, ela tem que nascer com um único objetivo: atender a uma necessidade do mercado, atender a um mercado que está pouco atendido ou mal atendido ou nada atendido. E aí essa empresa coloca objetivos para poder perseguir, para poder vender, faturar e, tirando seus custos, ganhar o seu dinheiro e seguir o seu destino, que é o crescimento. Quando a gente vai falar de família, que é uma organização que é acionista dessa empresa, normalmente a família deposita na empresa familiar anseios, desejos, como por exemplo, que essa empresa me dê um dinheiro necessário para viver, para eu sustentar a minha família de uma forma confortável. Aqui começam a existir dois conflitos. Uma coisa são os desejos e anseios da família, outra coisa é as expectativas que a empresa precisa cumprir em relação ao mercado. Ou seja, uma empresa familiar não nasceu e não pode viver
com a pressão de ter que atender os desejos da família, mas sim de atender o mercado. E ganhando dinheiro com isso, vai gerar lucros e dividendos para a família, para que dali a família possa comprar seu sítio, sua fazenda, ou sustentar os seus filhos, ou bancar estudo dos filhos e por aí afora. O problema é que quando essas duas coisas se misturam, o que acaba acontecendo? Você começa a tirar da empresa mais do que às vezes ela dá conta de te pagar, você descapitaliza o negócio e esse negócio perde competitividade. E aí saber separar isso, como mostra a reportagem, que felizmente aquelas empresas são empresas longevas, essas empresas que apareceram na reportagem. Mas não é essa a estatística do Brasil. De cada 100 empresas que nascem, somente 35 vão chegar na mão dos filhos e somente 5 empresas vão ser administradas pelos netos. Ao longo desse caminho, essa família, atropela os desejos da família em relação à empresa e vice-versa, e essas empresas vão acabar quebrando ou fechando as suas portas pelos principais motivos de falta de planejamento, dificuldade nas relações familiares ou muitas vezes dificuldades financeiras que também podem ter sido ocasionadas por essa gestão às vezes amadora, em que às vezes as pessoas da família querem tratar o negócio como sendo algo de dentro de casa. Profissionalizar é o caminho, saber a diferença. O meu irmão na minha casa é meu irmão, dentro da empresa ele é meu sócio. E não necessariamente essa empresa familiar precisa ter pessoas da família trabalhando. Às vezes só tem uma única pessoa da família trabalhando naquela empresa, tocando aquele negócio, ainda assim ela será familiar. Por quê? Porque o destino da empresa está na mão dos desejos da família. Separar essas duas coisas é o primeiro caminho para poder começar a organizar uma empresa. Empresa é uma coisa, família é outra, e tem uma terceira discussão, que é o patrimônio gerado por essa empresa, como é que vai ser o desfrute, como é que vai ser a forma de utilização desse patrimônio. Então, fique ligado, vá nos seguindo nas redes sociais, para cada vez você entender mais sobre gestão de negócio e os desafios da empresa familiar. É isso aí, grande abraço!